tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você e também comigo. Deus falou comigo esses dias e eu queria compartilhar com você restaurando a paternidade. É o tema da nossa mensagem. Isso, nós estamos nessa série. Qual será seu próximo passo? E pergunta para quem está do seu lado, qual será seu próximo passo? Uma pergunta aí, gente. Isso. Falou o quê? Falou o quê um para o outro aí? Falou nada, né? Não sei, estou perdido, né? Deus sabe de todas as coisas. Aquela coisa. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar, né? Nós tivemos um problema aqui no Morada. O Morada foi uma benção, abençoou. Quem teve no Morada aqui, gente? Foi incrível, né? Só que no domingo seguinte estufou o piso da igreja, está tudo oco aí. E aí a gente estava preocupado, a gente precisa resolver o problema desse piso. Tem um monte de piso que a gente precisa tirar, a gente vai tirar. Lá atrás a gente precisou dar uma massa e a gente ficou negociando aí o que a gente ia colocar, se ia colocar um carpete, como em muitas igrejas do ministério, se ia colocar um porcelanato. E quando a gente faz isso, a gente tem que partir de um ponto. Onde que a gente está? A nossa realidade. O que a gente pode investir nisso? Em tudo que você vai fazer na vida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu ia no Rio de Janeiro, não conhecia nada lá, ficava perdido e não tinha Waze, esse negócio de internet. E tinha um amigo que foi boy lá no centro da cidade. E todas as vezes que eu ia no Rio, eu estava perdido, eu ligava para ele. Eu estava lá no centro perdido, queria ir num lugar, e aí falava assim para ele: cara, estou aqui perdido, me dá uma ajuda. Quem sabe o que ele me perguntava? Cara, a primeira pergunta que ele me fazia. Por que ele fazia essa pergunta? Porque para a gente saber como a gente vai fazer para chegar aonde a gente quer, a gente tem que saber o quê? Onde a gente está, cara. E às vezes a gente não se liga de onde a gente está. A gente, deixa isso passar. Onde que eu estou? Porque se você está nesse lugar, primeiro você olha para o lugar que você está e depois você define qual será o seu próximo passo. E se você está nesse lugar, é porque você chegou aqui. Porque Deus trouxe, Deus permitiu, né? Você chegasse aqui. E eu queria falar sobre paternidade, porque esse mês é mês dos pais, domingo que vem é dia dos pais. Nós vamos ter aqui uma festa incrível. Quero convidar você, domingo que vem pela manhã, culto das 10 horas, vai estar conosco aqui o pastor Ademar de Campos. Vai ser uma manhã maravilhosa para a glória de Deus. Então se organize, chegue cedo, vem para cá, toma café já aqui na igreja. Poxa, mas eu vou estar com meu pai, traz ele e toma café na cafeteria aqui. Vai ter coisa gostosa aqui na cafeteria? Coisa boa, não é verdade? E eu sou de um tempo, eu tenho 44 anos, né? Ontem eu estava almoçando, aí o irmão falou assim: tá sujo, eu estava comendo alguma coisa. Ele falou: tá sujo de farofa aí. E eu fiz assim, falei: meu Deus, é o rosto. Aí eu falei para ele: não, foi um prato de farinha que caiu, é tudo branco a barba, né? E eu sou de um tempo em Cabo Frio, que é uma cidade que começou, né, pequena, hoje tem mais de 200 mil habitantes, mas eu sou de um tempo que os antigos sempre perguntavam, né? Quando conhecia você, eles faziam uma pergunta: você é filho de quem? Não é? Então eu ouvi muito isso na minha vida. Você é filho de quem? Pergunta para quem está do seu lado: você é filho de quem? Que eu ouvi isso muito na minha vida, sabe? Você é filho de quem? E aí eu ficava falando: eu sou filho de fulano. Ah, conheço seu pai, conheço sua mãe, ou não conheço. Mas se a gente levar isso para a parte espiritual, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus. Paulo diz que nós fomos recebidos por adoção. João 1,12 diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam foi dados o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. E às vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece da nossa paternidade. Sabe? E eu ministrei ontem numa igreja, está fazendo aniversário, Casa do Olheiro, e no meio do louvor, isso não é muito comum, pastor Gil, comigo, eu me lembro assim, poucas foram as vezes que aconteceu isso comigo, e quem me conhece sabe que eu jamais brinco com essas coisas. Estava no momento do louvor e veio uma palavra no meu coração para o casal de pastores. E eu falei: rapaz, isso é coisa da minha cabeça, cara, que doideira.
Eu não tenho essas coisas. E aí, de repente, eu não sabia nem onde estava a palavra na Bíblia. Eu falei, cara, como é que eu vou achar esse texto? E eu procurei no Google a palavra, num texto, no livro de Esdras, que eu nunca tinha pregado essa palavra, e eu falei, olha, Deus colocou uma palavra no meu coração. E quando eu falei a palavra para o casal, a esposa do pastor tinha pregado um dia antes, começou a chorar. E a gente acaba percebendo, sabe, que Deus, Ele usa homens e mulheres não pela sua capacidade. Porque Deus usa pecadores, irmãos. Pecadores arrependidos. Davi, ele foi leviano com Urias. A gente vê Elias, que foi um covarde e deixou o ministério dele pelo caminho. A gente vê Eliseu, que tinha problemas na sua aparência, ele era careca, e os filhos que estudavam na escola dos profetas de Elias começaram a chamar ele de calvo. Ele assoviou, veio uma ursa, matou todo mundo. Sansão tinha um problema de vaidade. Miriam tinha problema na língua de maledicência. E a gente percebe que Deus usou todos esses homens e mulheres. Por que Deus usou essas pessoas com tantos problemas? Porque Deus usa pecadores. Deus usa pecadores. Porque a Bíblia fala que enquanto tivermos olhos, nós iremos pecar. Mas o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. O pecado não pode, de forma alguma, ser algo premeditado, porque isso é a iniquidade. E a gente às vezes se esquece da nossa paternidade, porque o nosso Deus não é um Deus de coisas, não é um Deus de lugares. Nós servimos a um Deus de pessoas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José e o Deus de Tiago. O seu Deus, o Deus da sua vida. Então, você precisa saber de quem você é filho, qual é a paternidade de Deus. Poxa, mas eu tive uma péssima experiência humana enquanto paternidade, porque o meu pai me abandonou. Isso foi difícil para mim, porque a minha relação com meu pai foi terrível. Eu nunca tive referência do que é ser um filho de um pai. Meu pai foi ausente, com 8 meses foi embora. Então, quando eu vi a palavra paternidade, isso era terrível para mim. Paternidade é uma coisa ruim. Então, dizer que Deus é pai não é bom. Por isso que a gente precisa restaurar a paternidade, para que a gente possa compreender quem é Deus. Se você vê, a Bíblia toda, ela revela os homens e mulheres, tratando eles, fazendo menção aos pais. Fulano, filho de fulano. Ciclano, filho de ciclano. Todas as vezes que a Bíblia faz menção a alguém, ela traz a ideia da paternidade. E eu queria falar aqui hoje, nessa noite, sobre algumas pessoas que foram filhos de alguns homens, e esses homens envergonharam o nome dos seus pais, porque os seus pais foram pessoas que se entregaram à obra, que fizeram. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar desses homens aqui. Talvez você nem conheça eles, mas eles são citados de uma forma velada o tempo todo. E eu queria falar com você sobre Samua, que é filho de Zacar. Eu quero falar sobre Safate, filho de Ori, sobre Igal, filho de José, sobre Pauti, filho de Rafu, Gadiel, filho de Sodi, Gadi, filho de Suzi, Amiel, filho de Gemali, Setur, filho de Mical, Nabi, filho de Vossi, e Jeuel, filho de Maque. É só nome bonito, para você que está grávida aí, está doida para botar um nome diferente. Bota um nome desse aqui. E esses caras, quem foram essas pessoas aqui? Eu nunca ouvi falar sobre esses nomes, mas a Bíblia faz menção a eles e aos seus pais. Esses homens aqui, eles ficaram muito conhecidos. Eu estou falando aqui dos 10 espias, dos 12 que Moisés enviou à terra. Porque em um determinado momento, Moisés, ele foi designado pelo Senhor para enviar 12 homens, 12 príncipes. Repita comigo, 12 príncipes. Pode apagar as luzes aí, por favor. 12 príncipes ele enviou à terra prometida. A Bíblia fala que Deus mandou ele separar 12 representantes, um representante de cada tribo.
E a Bíblia fala o nome de cada pai, de cada um deles. E cada pai desse, obviamente, se esforçou em deixar um legado no seu filho, uma semente. Eu estava falando que fui lá na igreja ontem, e antes de dar a palavra para o casal, eu fiquei temeroso da palavra, e eu disse para eles, é uma palavra que Deus me deu. E eu disse, porque eu também tenho medos. Eu também tenho alguns medos. Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo que o Tito, em algum momento da minha vida, quando crescer, olhe para mim e fala, pai, você fez tão pouco, você poderia ter feito mais. Deus tinha um ministério tão grande na sua vida. Ou que o Tito possa dizer para mim, pai, eu vejo umas mensagens suas antigas no Instagram, no YouTube, e você foi usado por Deus tanto, e hoje o senhor está aí, nesse quarto escuro depressivo. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de não cumprir o legado que Deus colocou sobre a minha vida. Sabe, um dos maiores desejos do meu coração, quando Deus permitir a minha partida, é que o Tito encontre o máximo de pessoas possível. Eu já vou estar na glória, sabe, pastor? E que as pessoas digam para ele, o seu pai foi usado poderosamente na minha vida. O seu pai foi um aeroporto na minha vida para que eu pudesse decolar. É isso que eu gostaria de deixar enquanto legado. E o pai desses homens aqui, eles foram envergonhados. Se você pode, acompanhe comigo aí, não precisa abrir não. Números no capítulo 13. O Eterno disse a Moisés, envie homens a uma missão de reconhecimento da terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Envie um de cada tribo dos seus antepassados, homens experientes. Repita comigo, experientes. Mais forte, experientes. Então eles não eram meninos, não era criança. Eram homens experientes. E o que é uma pessoa experiente? Uma pessoa experimentada. Uma pessoa que já passou por muita coisa. Uma pessoa que já viveu dias bons, uma pessoa que viveu dias maus. Não é um neófito na fé. É alguém realmente experimentado. E aí o texto diz, enviem homens experientes e fiéis às suas tribos. Eles também eram fiéis. Assim Moisés enviou ao deserto de Parã, como o Eterno havia ordenado. Eram todos líderes em Israel, e cada um tinha uma tribo. Esses eram os nomes. E aí ele vai falando os nomes. Dos que eu li, eu só não li o nome de Oséias, que é Josué, Deus trocou o nome dele, e de Caleb. Então eles foram à terra prometida, e eles ficaram 40 dias na terra. E observe, que quando eles estavam lá no Egito, há 420 anos sendo subjugados, Deus falou através de Moisés que iria libertar o seu povo para mandar eles para uma terra que manda leite e mel. Então Deus começou a dizer as características da terra. Porque tudo na vida começa a partir de uma visão. Não importa o que você faça, você primeiro tem que ter uma visão. Uma visão de algo. A gente vai fazer uma obra aqui para a gente aumentar o espaço das crianças, vai fazer um espaço kids aqui. E aí eu trouxe o arquiteto aqui e eu passei para ele uma visão que estava na minha cabeça. Falei, a gente quer assim, a gente quer desse jeito, a gente quer... E aí ele foi rabiscando num papel, e daqui a pouco ele trouxe um projeto pronto, e eu falei para ele, caramba, você fez igualzinho, porque eu consegui passar para ele uma visão. E Deus passou a visão para esse povo. É uma terra que manda leite e mel. Eu vou dar essa terra por herança para vocês. E Deus deu. E foi extraordinário. E foi incrível. Só que agora eles tinham que conquistar a terra. Porque a gente acha que o amor, sabe, ele sempre tem que ter os parâmetros humanos. Mas o amor humano, ele é um amor falho. Então você imagina se o Willis é o meu pai. E o Willis é um pai maravilhoso para mim. Então, o Willis, tudo o que eu preciso, ele me fornece. Todas as minhas dificuldades, ele tenta se colocar na frente para que eu não as viva. Se eu preciso de dinheiro, o Willis, que é o meu pai, tem dinheiro, ele supre as minhas necessidades. Ele não está criando um filho, ele está criando um monstro. Está criando alguém, sabe, que não sabe viver com as dificuldades. A gente
sabe, quando veio de uma situação que não tinha nada, a gente traz essa justificativa de que a gente tem que dar para os nossos filhos porque a gente não teve nada. Mas na verdade a gente é quem a gente é pelo que a gente viveu. Porque se você teve uma vida muito difícil, isso tornou você mais forte ainda. E isso fez com que você se tornasse quem você é. E a gente acha que são as facilidades que vão gerar nos nossos filhos o nosso caráter. Você é quem você é pelo que você viveu. Eu falei aqui alguns domingos atrás, ou na quinta-feira, não me lembro, que eu percebi que eu estava com algumas dificuldades com meu filho, porque ele não sabia perder. Era só ganhar, um espírito de competição que eu estava imprimindo nele. Quem acabar primeiro, você ou Mirella? Quem vai tirar a roupa primeiro? E tudo era primeiro. E ele, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E era só ganhar, ganhar, ganhar. Irmãos, ninguém ensina ninguém a perder. Qual é o lugar que as pessoas te ensinam a perder? Hoje o que tem de coach na internet ensinando só a vencer. Mas quando você vence, glória a Deus por isso. E quando você perde? E vamos falar a verdade aqui. A gente ganha mais ou a gente perde mais? Fala aí. Perde. Então quando a gente ganha, a gente fica feliz. Quando a gente perde, a gente não aprende a lidar com isso. Qual é o lugar que nos ensina a perder? Porque nós somos maus por natureza. A nossa natureza é adâmica. Nós herdamos o desejo de pecar de Adão. Você fala assim, não, essa criança é um anjo. Não, não é anjo não, irmão. Nós somos maus. Você pega uma criança pequenininha de 3 anos, você dá um brinquedo para ela e manda ela dividir. Ela vai dizer, não, é meu. Não quer dar para o outro. Aprendeu isso com quem? Não é a natureza. Nós somos assim. Nós somos como um carro desalinhado, que você pega a Via Lago, se você soltar, ele sempre vai querer jogar você para o guarda-reio. Nós somos assim, a nossa natureza humana. Por isso que nós precisamos todo dia dar vazão à nossa consciência. E a Bíblia fala que esses príncipes, homens experimentados, eles foram enviados à terra. E eles ficaram 40 dias lá. E eles viram tudo aquilo que Deus havia falado. Então eu quero imaginar com você, 40 homens na terra, que Deus prometeu. E quando eles chegaram lá, eles viram os cachos de uva, que 2 pessoas tinham que carregar. As romãs não eram do tamanho dessa aqui não, ó. As romãs eram do tamanho desse pão aqui, ó. É um negócio absurdo, grande. E eles falaram, caramba, é verdade tudo aquilo que Deus disse. Então eles foram testemunhas do que Deus falou. Porque Deus não mente. Porque Deus não muda. Porque Deus não falha. Só que em algum momento, olhando para aquilo tudo, eles voltaram. E eles precisaram apresentar o relatório. E ao apresentar o relatório, os 10 homens, eles disseram... Eles se apresentaram a Moisés e Arão e a toda a congregação de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e fizeram um relatório a todo o povo e mostraram os frutos da terra. Então contaram a história da viagem. Fomos ver a terra, como vocês mandaram. Que maravilha! De fato, mana leite e mel ali. Vejam só esses frutos, eles levaram frutos. O único problema é que, porque sempre tem um mais, porque sempre tem um porém, porque sempre tem que ter alguma coisa. Não podia ser mais fácil, não podia ser mais simples, mas a vida não é assim, irmãos. Você acha que Deus colocou você aqui dentro de uma relação humana, e aí, se o Willis é o meu pai, ele faz tudo por mim, mas quando eu vou para a relação com Deus, Deus não é da mesma forma que o meu pai Willis. Parece que Deus torna a minha vida mais difícil, não mais fácil. Então eu acabo entendendo e compreendendo e achando que Deus deve não me amar, porque se Ele me amasse, Ele fazia tudo para facilitar a minha vida. Mas quando a gente facilita demais a vida dos nossos filhos, nós criamos homens fracos, pessoas frágeis, e a vida não é mole. Minha mãe dizia para mim que a vida é dura para quem é mole, e é uma verdade. A vida é dura, a vida não é como um faz de conta. Uma pessoa falou assim para mim, se eu pudesse eu apagava da minha vida 2020 essa pandemia. Eu falei, cara, você é quem você é pelo que você conseguiu viver. A gente quer apagar tudo de ruim que a gente viveu, mas foi isso que nos fortaleceu.
Ou você acha que você foi fortalecido com as vitórias? Não, foram com os desafios. Porque a gente sempre demoniza os gigantes que a gente enfrenta. Mas a verdade é que os gigantes nas nossas vidas, eles têm uma finalidade, que é promover você. É promover você de nível. Porque Davi era alguém antes de Golias. Depois que ele venceu Golias, ele se tornou outro alguém. Então qual foi a finalidade de Golias na vida de Davi? Promover ele. Quem jogou videogame na sua infância sabe que todas as vezes, no fim de cada fase, tem um. Tá com vergonha de falar que você jogou muito videogame? Tá com vergonha, Vinícius? No final de cada fase tem um quê para você vencer? Tem um monstro, não é assim? E aí, você tem que lutar aquele monstro para mudar de fase. Se você não luta o monstro, o que acontece? Você volta para o início da fase, não é assim? E aí você vem. Quando chega no final, você tem que vencer esse monstro para você mudar de... Só depois que você vence. Só que você não entende qual é a métrica do jogo. Porque conforme os desafios do início, do meio e do final da fase, vencendo esse monstro, o que você faz, as habilidades que você acaba adquirindo, a expertise, vai fazer com que você tenha capacidade de iniciar a segunda fase. E você acha que é diferente na nossa vida? E aí a gente leva isso para a relação de paternidade com Deus e a gente quer que Deus facilite a nossa vida. É igual o Cabo Daciolo, me permita. O Cabo Daciolo fazendo uma campanha para orar pelo Vasco. Coisa ridícula. Não, nós vamos repreender os demônios. Satanás não joga no Vasco, gente. Aí o Vasco precisa ganhar do Bangu. Aí no Bangu tem servo de Deus. Mas Deus tem que dar a vitória para o Vasco, porque o Cabo Daciolo está dizendo que... Você entende? Isso não tem a ver com Deus, cara. As pessoas, às vezes, elas querem espiritualizar demais as coisas. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente tem que entender que muita coisa que a gente acredita foram coisas que foram crenças limitadoras criadas por nós. E aí eles dizem, mas só tem um problema, tem um único problema. Aí eles começam. O povo que vive lá é cruel e suas cidades são enormes. Então, eles trouxeram 10 espias. 10 é maioria, concorda comigo, sim ou não? É maioria. E alguns dizem que nós somos fruto do meio, isso mesmo. E nós somos influenciados. A psicologia já provou isso. Nós somos influenciados pelas pessoas, irmão. Nós somos reprodutores de comportamento. E a gente tem que ter cuidado com isso. Com os comportamentos que nós reproduzimos. De coisas que nós fazemos que nós nem sabemos por que fazemos. Não, porque quando eu cheguei já era assim. Então todo mundo já fazia. Então eu acabo reproduzindo esse comportamento. Mas nós não fomos chamados para nos enquadrar a moldes, a modelos. Paulo fala, não vos conformeis, não tomei forma. Esse pão é redondo, sabe por quê? Porque ele é colocado numa espécie de forma redonda. Então ele é formatado. Esse aqui já não é redondo. Por quê? Porque ele passa por uma outra forma. Esse aqui já é retangular. É uma outra forma. Então existe uma forma humana que quer formatar você, que quer dizer para você que você tem que ser desse jeito. E foi isso que aconteceu com os 10 espias, porque eles começaram a dizer, tem um único problema, o povo que vive lá é cruel, suas cidades são enormes e bem fortificadas, e pior ainda, lá vimos os descendentes de Enaque. Não, o povo de lá é muito forte. Tudo bem, o povo de lá é forte. E Deus é o quê? É fraco. Porque Deus prometeu. E se Ele prometeu, é porque já está tudo pronto. Não, mas o povo de lá é forte. E Deus é mais forte ainda do que esse povo. Pensa aí, sabe, qual será o seu próximo passo? Porque esse povo aqui estava vivendo a realidade deles. Eles já tinham visto milagres realizados pelo Senhor através de Moisés. Eles já tinham visto as 10 pragas que os egípcios receberam em descumprimento da ordem de Deus dada a Moisés. Eles já tinham visto alguns milagres e maravilhas sendo realizados no deserto. E agora
parece que os olhos deles se fecharam. Não, porque o povo de lá é poderoso e Deus é o que? Fraco? Se Deus prometeu, como diz a gíria, se Deus prometeu, já é. Então já é, meu irmão. Está tudo certo. Mas em alguns momentos a gente se esquece dessa paternidade. Então eu anotei algumas coisas aqui. A primeira coisa é um senso de fraqueza. Não podemos atacar esse povo. Os homens, eles anularam a palavra de Deus. Mas Deus não falou que eles iam conquistar? Deus não falou que ia ter uma cidade que manda leite e mel e tinha de verdade? Então se Deus prometeu, irmão, já era. Agora, a gente quer facilidade. A gente quer crescer sem dor. E todo crescimento, ele gera desconforto. Todo crescimento precisa gerar desconforto nas nossas vidas. Porque ninguém cresce sem estar desconfortável. A gente condiciona essa realidade. O Tito hoje não precisa fazer nada. Por quê? Por enquanto está ali. Mas em algum momento eu preciso começar a passar algumas tarefas para ele. Eu preciso designar alguns desafios para ele. E aí o texto diz: não podemos atacar esse povo. Um senso de fraqueza. Uns caras que foram libertos do Egito com mão forte. E agora simplesmente olharam para si e falaram: não, a gente é fraco. É uma visão errada. É uma miopia espiritual. Quando você olha no espelho, o que você vê? Você já fez esse exercício? Eu queria que você fizesse isso. Você vai achar que eu sou louco, mas não sou não. Ou talvez eu seja, né? Mas muitas são as vezes que eu faço exercício. Eu entro no banheiro ou lá no closet e eu pego o espelho, pastor Gil, e eu fico olhando nos meus olhos. E eu fico conversando comigo. E eu fico olhando e imaginando o que eu estou vendo. E às vezes eu falo: e aí, Rafael, o que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com os dons e talentos que Deus te deu? Porque a gente só quer olhar para o outro. O nosso olhar é para o outro. E esse povo aqui começou a olhar para o povo. Mas a gente precisa olhar para a gente. Para aquilo que Deus nos deu. Ah, mas fulano tem, mas ciclano tem. Fulano, se eu tivesse pelo menos o que o fulano. A gente sempre acha que os outros eles têm mais do que a gente. E aí o texto diz: vimos lá os descendentes de Anak, os amalequitas, eles estão espalhados pelo Neguebe. Os hititas, jebuseus, amorreus ocupam essa cidade. Estão estabelecidos à margem do Mediterrâneo. Versículo 30. Caleb pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora. Nós vamos conseguir. Só que Caleb não era a maioria. Caleb só tinha Josué com ele. Tinha 10 ali que estava dando relatório ruim. E aí eu queria me dirigir a você. Se fosse você, qual relatório que você traria da terra? O que você diria sobre essa terra? Porque é fácil a gente falar desses 10 espias. E é curioso, Renata, porque o nome desses homens está aqui, mas ninguém conhece. Dos 12 nomes que eu falei, você só conhece o nome de Josué e Caleb. Porque a história não lembra o nome de pessoas covardes, pessoas omissas, pessoas que preferem dar lugar ao medo do que acreditar que é possível. E aí, os outros disseram: não podemos atacar essa terra, eles são mais fortes do que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel e diziam, é aquela coisa do pessoal que começa a espalhar. Quando o piso estourou aqui, irmãos, a gente precisou trocar isso aqui. E aí eu fiz contato com algumas empresas, com alguns empresários que têm construtora, e vieram alguns representantes aí, nacionais, Porto Belo, Eliane. Aí trouxeram o catálogo, aí falaram: não, pode comprar na minha empresa. Aí os preços. E aí teve gente que falou: pastor, orçamento de 80 mil reais para trocar. Mas é muito dinheiro, como é que a gente vai trocar isso? A gente está numa iminente obra. A gente não vai conseguir pagar isso. Sabe o que eu faço, irmão? Eu não empresto o meu ouvido para quem quer trazer coisas que não vão edificar a minha vida.
Prudência, todos nós temos que ter. Mas existe algo que é diferente de prudência, que é o pessimismo. São pessoas que elas não acreditam que é possível. Porque se a gente não tivesse coragem lá atrás, a gente não fazia o que a gente fez. Quando a gente começou a transmitir, aquele irmão que está ali atrás, ó, daquela câmera 1 ali, o Edson Bittar, tudo era filmado com a câmera dele. Ele emprestava a câmera para a igreja. Glória a Deus pela sua vida, Edson. Ele está, acho que 15 anos com a gente. Ele emprestava a câmera dele. Quando eu assumi, eu falei, não, a igreja precisa ter os equipamentos dela. Só essa câmera que está ali, ó, só essa câmera que está na mão dele aí, essa câmera custa quase 30 mil reais. Aquela ali, ó, ele está ali. Por quê? Porque quando a gente foi comprar, a pessoa que vendeu falou assim, qual que você quer? Eu falei, qual é a melhor? Ele falou, a melhor é cara. Mas é cara quanto? Porque se tratando de paternidade de dinheiro, a gente tem alguém que tem o melhor. Então, mas pastor, por que tem que comprar a melhor? Porque no dia que você não pode vir aqui, no dia que seus parentes vêm para tua casa, no dia que você não está a fim de vir no culto, nós queremos que você veja da melhor maneira possível para a glória de Deus. Nós queremos proporcionar para você que está em casa o mais próximo possível do que as pessoas que estão aqui. E é isso. Então aquilo que parecia impossível, uma placa de 80 reais que a gente começou, 150 reais, hoje a gente tem investimento de mais de R$1 milhão em equipamentos. E aí alguns pastores falam assim para mim, pô, mas o céu é uma igreja muito grande, vocês podem. Não, mas ninguém lembra dos pequenos começos. Quando não se conseguia comprar, mas a gente começou com 150 reais. Então não despreze os pequenos começos da sua vida. Porque nada na vida começa grande. Tudo que começa grande, irmão, é monstro. As coisas começam pequenas na vida. E eles disseram, eles são mais fortes do que nós. E começaram a circular boatos. Você quer coisa pior do que boato, irmão? Fofoca. Meu Deus do céu. Aquele telefone sem fio. A pessoa ouve um negócio aqui e começa a passar daqui para cá, para lá, para lá. Quando chega no final, ninguém nem sabe o que é. Tem uma história que eu me lembro que um pastor antigo disse, que um vendedor, um homem tinha uma fábrica de sapato. Pastor Gil, um homem tinha uma fábrica de sapato. E aí ele falou assim, eu quero expandir as vendas. A gente vai exportar sapatos. Aí ele chamou 2 vendedores dele e mandou lá para Angola. Aí ele falou assim, eu queria que vocês fossem para lá e vocês espiassem a terra, porque a gente quer expandir, a gente quer vender para lá. E aí mandou os 2 vendedores da fábrica dele para lá, sabe? E os caras foram. Depois de um tempo eles voltaram. Só que ele recebeu na sala dele um por vez. O primeiro falou assim, olha, isso é a maior loucura da tua vida. Tô te falando, eu tive lá. Lá ninguém usa sapato. Todo mundo anda descalço, cara. Não tem isso lá, não é a cultura deles. Então se você for abrir uma fábrica lá, vai quebrar, porque ninguém compra. E saiu. E aí veio o segundo e falou para ele o seguinte, cara, a gente precisa agitar isso, porque é um mercado muito grande. Ninguém tem sapato. A gente vai vender muito. Pensa num negócio desse, ninguém tem, todo mundo vai comprar. Se fosse você, o que você ia dizer, cara? Qual seria o seu relatório? E aí eu queria ir mais profundo. Qual é o seu relatório hoje da situação que você está vivendo, cara? O que você tem contado para Deus ou para as pessoas que estão do seu lado diante da terra prometida que Deus te prometeu, que está diante dos seus olhos? Ah, é muito difícil. Ah, tem gigante. Ah, tem que fazer faculdade. Ah, tem que fazer esse. Ah, tem que. Então, são só desculpas. E aí o texto diz: observaram a terra, é extraordinária, mas é uma terra que devora os seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imagina o que vimos, até os nefilins são gigantes, descendentes de Enaque. Diante deles nos sentimos como gafanhotos. Os caras, eles mudaram a percepção de quem ele é. Eles não são mais filhos de Deus, cara. Agora eles são um gafanhoto. É quando a gente quer se comparar ao outro. É quando a gente quer permitir que aquilo que o outro diz entre no nosso coração. Os irmãos aqui da igreja sabem
sabe, quando eu decido fazer uma coisa, eu sempre procuro algumas pessoas. Porque Salomão diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E eu não só procuro pessoas que vão falar o que eu quero ouvir, mas aqueles pessimistas que não construíram nada, que não edificaram nada, e que só tem um motivo para falar daquilo que os outros querem fazer, eu não procuro. Então quem que você tem se aconselhado? Quem que você tem dito? E aí, já vou contar a bênção para vocês. Já compramos aqui o carpete todo novo, para poder botar aqui para a glória de Deus. Daqui a umas semanas já está aí. Porque quando você começa a ter atitude, as coisas começam a se mover. E as portas... Um dia eu recebi uma ligação. Pô, tem um cara aqui que está vendendo aqui 900 metros quadrados, quanto que eu preciso? 870 metros. Eu falei, rapaz, que coincidência. Não existe coincidência no reino de Deus. O reino de Deus, ele se move para aqueles que avançam em direção a ele. É isso. Se posicionam. A gente acaba percebendo que as oportunidades estão aí. Tem gente que acha que não vai vender sapato, mas tem gente que vê uma grande oportunidade nisso. E aí depois, quem não fez nada e não acreditou, olha e diz, fulano teve sorte. O Mário Sérgio Cortella diz que sorte é o esforço alheio que o vagabundo chama daquilo que ele não quer fazer. Vamos avançar. Aí eles disseram o seguinte: toda a comunidade se alvoroçou e chorou dia e noite, e todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Começaram a se queixar: por que não morramos no Egito ou no deserto? Por que o Eterno nos trouxe para cá? Aí a gente começa a murmurar contra Deus. Foi para nos matar aqui, nossas esposas e filhos tomados como refém? Por que não voltamos para o Egito agora mesmo? Irmãos, entre duas dores, todo ser humano, duas, você está vivendo dois momentos, você precisa decidir. Humanamente, o que acontece na sua vida? Você sempre vai escolher a dor menor. É assim. Então, fugir sempre vai ser a primeira opção. Se você viveu uma vergonha nessa cidade, se você viveu um momento de decepção, se você fez coisas que foram ruins, e sabe, as portas se fecharam, é mais fácil para você achar que se você mudar de cidade, vai resolver, porque você acha que o problema é do lado de fora. Mas o problema não é do lado de fora, o problema é aqui do lado de dentro. Então a gente sempre quer empreender fuga. E aí eles eram livres. Aí eles disseram: por que a gente não volta para o Egito? A gente pede perdão a Faraó, a gente volta a ser escravo. Pô, mas eles são livres. Mas tem que conquistar. Tem um teólogo que ele diz que para vencer na vida exigirá de nós esforço. E tem muita gente que se deixa levar pela preguiça. Porque ser mais do que vencedor exigirá de nós esforço. E tem gente que não quer. Tem gente que acha, sabe, que o esforço que o outro faz não é. Estou uma semana. Eu acordei hoje 5 horas da manhã para orar, para ler. Por quê? Porque ontem eu quis dedicar o dia inteiro para as crianças. Vim aqui na parte da manhã um pouco com o pastor Gil. Então, as pessoas vão dizer que não tem tempo. Não, tempo a gente só não administra. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, cria desculpas. Estamos avançando. E aí, eles começaram a dizer: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, integrantes do grupo, rasgaram as suas vestes e se pronunciaram dizendo: a terra que atravessamos e observamos é muito boa, é boa mesmo. E se o Eterno se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, uma terra que mana leite e mel, como dizem. Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno, não tenham medo daquele povo. Eles serão, o Eudine Peterson fala, café pequeno. A Almeida Corrigida diz: eles são como pães, eles são devorados. O que você faz com pão? Você devora, você come pão. Eles estavam tão vorazes que eles falaram: eles são como pães, a gente vai comer eles, cara. É gente, sabe, que acredita que é possível. Não é pensamento positivo não, irmãos. É certeza de uma paternidade. É certeza de que Deus em Cristo
sempre nos conduzirá em vitória. Agora, será fácil? Não. Ó, o Willis ali, né? A Angélica já tem, né? Já tem teologia. Esse casal, no final do ano, eles vão ser ordenados a pastores. Glória a Deus por isso. Só que o Willis, ele não tinha teologia. E aí, algum tempo atrás, eu falei com ele. E eu falei, cara, tem que fazer teologia. Se formar, tá fazendo. Aí, ainda agora, eu brinquei com ele. E aí, como é que tá no curso lá? Aí ele falou, pastor, difícil, hein? Todas as vezes que uma pessoa fala para mim que é difícil, eu falo uma coisa para essa pessoa. Engraçado, Solange, que o que eu falo encaixa na vida de qualquer pessoa. Então eu queria que você falasse para essa pessoa que está do seu lado aí, o que eu falei para ele hoje. E talvez eu já tenha dito para você. Vira para a pessoa que está do seu lado e faz uma pergunta. O que na sua vida até hoje foi fácil? Não é nada fácil, mas tudo será possível nele. Então eu queria propor algo aqui nessa manhã, sabe? Para você que veio aqui, eu queria propor que nós pudéssemos fazer uma oração de arrependimento. Arrependimento diante do Senhor. Porque a gente não tem que se arrepender daquilo que a gente fez, daquilo que a gente falou, daquilo que a gente pensou. Porque esse tipo de arrependimento é um arrependimento efêmero, passageiro. A gente tem que se arrepender de quem a gente se tornou, de quem a gente se transformou. Porque você não foi criado por Deus para ter medo de tudo e ser vencido pelo medo. Você não foi criado por Deus para ser paralisado dos sonhos que Deus tem para a sua vida diante dos gigantes. Porque o gigante, ele vem sempre para promover você. Então eu queria, a gente vai participar da mesa, da ceia. Eu queria convocar você para uma oração de arrependimento. E se você pode, eu queria que você se colocasse de joelhos para que a gente pudesse orar enquanto eles vão adorar o Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos orar. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, por duvidar das tuas promessas. Porque muitas são as vezes que duvidamos, que não cremos, que somos confiantes naquilo que os nossos olhos veem. Nós queremos nos arrepender por murmurar de tudo aquilo que porventura foi difícil demais aos nossos olhos. Nós queremos nos arrepender porque queremos uma vida fácil, uma vida sem gigantes, uma vida sem desafios. Nós queremos nos arrepender, Pai, porque queremos sempre as coisas do nosso jeito, a nossa maneira, da nossa forma de agir. Perdão, Senhor, por não acreditar naquilo que o Senhor falou. Perdão por não acreditar naquilo que o Senhor designou para nós. Perdão por querer viver uma vida de estabilidade humana ao invés de viver uma vida de dependência total do Senhor. Perdão por sermos covardes, por termos uma visão de nós mesmos como gafanhotos, Pai. Perdão por desistir facilmente, por querer voltar atrás, por escolher a menor dor sempre, Pai. Hoje nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos levante como homens e mulheres, filhos e filhas do Senhor, como alguém que fomos comprados com preço de sangue, como alguém que fomos chamados mais do que vencedores em Ti. Hoje nós nos arrependemos diante da Tua mesa e declaramos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Nós declaramos um novo tempo sobre as nossas vidas, novos dias, novas estações, uma nova temporada, novas fases para a glória do Teu nome. Nós teremos um olhar diferente para todos os desafios e gigantes que são colocados diante de nós. E os gigantes, eles são apenas promotores para nos levar para um outro nível, para uma outra fase. É o que nós declaramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você coloca de pé e adore ao Senhor. Tem um texto no livro de Esdras, capítulo 7, que foi o texto que eu disse para o casal de pastores ontem. Eu não sabia nem que era nesse texto, de verdade. Essa palavra veio no meu coração, eu já tinha ouvido ela uma vez, numa mensagem, há alguns dias atrás, mas eu não sabia onde era, a pessoa que pregou nem citou o texto. E aí eu fui no Google ontem, e eu queria citar essa palavra para você, que se encontra em Esdras, no capítulo 7, no versículo 28, quando Esdras diz: e sabendo eu
que o Senhor estava comigo, tive coragem. É isso que a gente precisa. O que verdadeiramente a gente precisa saber é que o Senhor está conosco. E a gente não pode se esquecer disso. E sabendo eu que o Senhor estava comigo, então me posicionei e tive coragem. Até para ter sucesso tem que ter coragem. Possamos ser revestidos de coragem, de autoridade. Que o perfeito e o verdadeiro amor, como Coríntios fala, lance fora todo e qualquer medo no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar uma visão perfeita espiritual. Que não possamos sofrer de miopia espiritual ao olhar para os desafios que temos a vencer e achar que esses desafios são maiores do que nós e também maiores do que o Senhor. Porque ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como tu, ó Deus. Um Deus que faz o que ninguém faz. Um Deus que realiza o impossível. Em nome de Jesus. Uma coisa para vocês. A minha mãe, ela morreu em outubro do ano passado. A mulher que me criou, né? Foi a minha avó, não foi a minha genitora. Mas foi a mulher que me criou. Ela cuidou de mim quando eu tinha 8 meses de idade e a minha mãe foi embora. E quando eu tinha 18 anos, eu decidi sair de casa. Eu morei com um irmão que até congrega com a gente aqui, Samuel. E eu achava que eu estava pronto. Ela olhou nos meus olhos e ela falou assim: pode ir, meu filho, mas você não está pronto. Mas você pode ir. E eu fui. Porque todo homem com 18 anos, ele acha que ele sabe tudo. E Lucas 15 fala isso, né, pastor? O pródigo, ele achava que sabia tudo. E depois de um ano eu voltei. E eu cantei aquela música do Roberto Carlos. Eu voltei agora para ficar. E quando eu fiz 24 anos, eu estava noivo de Carla, eu fui casar. E eu falei para ela: vó, agora eu estou indo, em definitivo. E ela olhou para mim e ela falou assim: agora você está pronto, meu filho. E você sabe o que me tornou um homem pronto? Foi eu ter ido a primeira vez. Porque realmente o sofrimento que eu passei. Se você me chamar para comer qualquer coisa na sua casa, só não faça macarrão com salsicha. Porque eu comi 1 ano macarrão com salsicha. Eu tenho um pavor disso. Isso me traz memórias, sabe? Mas aquele tempo me fortaleceu. Tirou aquela coisa fantasiosa e lúdica do que é morar sozinho. O sofrimento me fez amadurecer. E quando ela fez 92 anos de idade, muito lúcida, vinha na igreja aqui, muitos irmãos conheciam ela. Ela teve um AVC. E ela ficou em cima de uma cama por 3 anos. Por 3 anos em cima de uma cama, não lembrava de mim. Eu ia lá, trocava fralda, de cocô, de xixi. Eu dava banho, eu cortava as unhas, eu levava na fisioterapia. Era uma inútil, mas tinha total valor para mim. Inútil no sentido de não produzir nada ao outro. Como eu falei um dia desse no livro Cartas a um Amigo do Padre Fábio de Mello. Inútil na inutilidade de fazer para o outro, mas totalmente necessária por quem era. Então eu entendi, e algumas pessoas diziam para mim: por que vocês da família não se reúnem e pagam uma cuidadora? A gente podia fazer isso. E eu respeito quem faz, mas eu decidi fazer. Sabe por quê? Porque ela fez isso por mim. E muitas foram as vezes que eu dando banho nela, e ela ali, sabe, alienada, e eu falava: e aí, vovó, quantas vezes fez isso por mim, hein? E ela nem correspondia. Quantas vezes fez tudo isso por mim? No dia do velório dela, as pessoas disseram: poxa, bota alguém para pregar. Eu falei: não, eu vou pregar. Sabe por quê? Porque eu tenho absoluta certeza que se eu olhar para trás, o sentimento do meu coração é de dever cumprido. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu falei tudo o que eu gostaria. Se você perder alguém que você muito ama essa semana, que Deus livre você disso, mas você fez tudo que você deveria. Ou no dia do velório, como muitos, porque por ofício eu faço muitos velórios, e eu vejo pessoas com um grito aqui engasgado, porque não levaram uma rosa para que a pessoa pudesse cheirar em vida, porque em morte não vai cheirar. Não disseram uma palavra de amor e de afeto, de gratidão.
Eu declaro sobre a sua vida a autoridade de Deus. Você não é mais e nem menos do que filho e filha de Deus. Que essa palavra encontre guarida no seu coração. Que durante essa semana você possa ruminar essa palavra. E que tão logo ao sair daqui, essa palavra e os conselhos dessa palavra possam ser colocados em prática em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, Senhor. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. E que esse mês de agosto, como foi dito, não seja o mês do desgosto, mas seja o agosto de Deus. Um agosto bom, perfeito e agradável como é a tua vontade. Oramos com fé, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, recebe. Dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus te abençoe, valeu!